Olá pessoal, Lucas Pérez aqui, tô passando para falar com vocês sobre um ponto bem importante no transporte de material biológico, que muita gente já conhece, mas que ainda gera dúvida, algumas dúvidas em várias pessoas que a gente recebe através do e-mail essas dúvidas, então eu resolvi gravar esse vídeo compilando sobre esse assunto. No nosso canal a gente já tem vídeo mais antigo nosso mostrando cada tipo de refrigeração, inclusive como que faz a caixa, mas esse aqui, a ideia desse vídeo é ser um pouco mais geral, tá? Para que a gente converse sobre os tipos de refrigeração no transporte de material biológico. E eu estou usando como base esse material que tem no nosso blog, tá? Que eu acho que pode ser bem legal para vocês consultarem. Bom, a gente tem basicamente três tipos de temperatura de transporte: temperatura ambiente, temperatura refrigerado, temperatura congelado. Para cada tipo de temperatura, eu vou ter um conjunto de materiais que vão ser usados e que precisam ser validados ali. Então, por exemplo, para um transporte em temperatura ambiente, eu preciso basicamente de embalagem terciária, de isopor, de embalagem secundária, de embalagem primária. Eu não preciso de material refrigerante, né? Então eu não preciso de gelo, tá? Na temperatura ambiente. Já na temperatura refrigerada, né, o famoso 2 a 8 graus, eu vou utilizar o Gelox, né? Então, no transporte de material refrigerado, o mais comum é que a gente utilize o Gelox, que é aquele gelinho em barra ou em sachêzinho, um gelo reutilizável, e que ele é muito interessante para esse transporte refrigerado. Existem algumas soluções de caixas já com refrigeração, tá? Então a própria caixa ela consegue fazer a refrigeração desse material, mas ela geralmente é usada mais para rotas terrestres, então uma rota em que você tenha uma passagem em várias cidades para coletar material, às vezes é utilizada essa caixa que vai ficar ali no, conectada, né, a uma energia, ou mesmo até mesmo um refrigerador. As pessoas colocam no veículo, né, adaptado para poder fazer esse transporte refrigerado. Agora, o mais comum quando eu estou falando de transporte que envolve uma cidade para outra, né, o que a gente chama no Log do transporte express, no refrigerado é a utilização desse Gelox. Tá? Esse é o mais utilizado. O outro ponto, no caso do refrigerado, é para o transporte internacional, onde a caixa utilizada ela é um pouco diferente, porque para o internacional faz muito sentido eu ter uma caixa que tem uma conservação muito maior, porque o internacional geralmente você vai ter um prazo de D+2, D+3, às vezes até mais, dependendo do lugar. Então é diferente do nacional, em que eu consigo atender com D+0, D+1, D+2 no máximo, é o Brasil inteiro, né? Então, para o nacional, que é o que tem maior volume, então, tipo de refrigeração para o refrigerado, 2 a 8 graus, Gelox. No caso do... e aí, só um detalhe, tá, pessoal, sobre o Gelox. Para quem está fazendo validação de transporte, é importante eu ter alguns cuidados. Então, eu validar não só a quantidade desse Gelox, mas também o posicionamento dele pode interferir. Então, às vezes pode ser mais interessante colocar em L, às vezes pode ser colocar embaixo, colocar em cima. E a questão do contato também com as amostras,
que é algo a se ter cuidado, porque pode ser, vários materiais não podem ter contato direto, né? Então, o uso até mesmo de um papel toalha envolvendo o Gelox já pode resolver esse problema muitas vezes, tá, do contato. Então, eu chamo atenção para a validação nesses pontos. E um outro ponto que pega muito na validação de transporte é termos sempre o cuidado de manter esse Gelox por pelo menos 72 horas congelando, tá? Porque senão você pode utilizar um Gelox que aparenta estar frio, mas ele não está frio o suficiente para segurar uma temperatura muito bem. Então, numa validação de transporte, às vezes aí pode estar o problema. Você está usando a quantidade certa lá, você validou que eram 15, está usando 15, mas ele foi pouco congelado, por pouco tempo. Por último, a gente tem o transporte congelado, onde o tipo de material refrigerante mais comum é o gelo seco, realmente. Tá? A gente tem a utilização, em alguns casos, de nitrogênio líquido, mas mais para célula-tronco, para alguns materiais específicos. Né? O comum, o varejão do transporte congelado é, sem dúvida nenhuma, o gelo seco. O gelo seco ele tem uma vantagem, porque ele pode ser utilizado em caixa, na mesma caixa que você utiliza, no mesmo modelo de caixa, que eu quero dizer que você utiliza o material refrigerado ou o material ambiente, só precisa do adesivo, né, de gelo seco, de dry ice. Mas a embalagem ela não é uma embalagem super especial e super diferente, né? Ela é uma embalagem usual no transporte biológico. Então, essa é uma vantagem. A outra vantagem é que você tem uma cadeia de fornecedor de gelo seco relativamente grande, porque o gelo seco, como ele condensa, né, ele acaba, né, ele aquece, digamos assim, muito fácil. Então, ele tem uma durabilidade baixa e aí, por isso, a gente sempre opta, sempre que possível, pelo fornecimento local do gelo seco. Então, toda cidade que tem fornecimento de gelo seco com produção local, o ideal é que você vai fazer uma coleta em Manaus congelado. O ideal é que você consiga homologar um fornecedor de gelo seco lá em Manaus para poder retirar esse gelo próximo do horário da coleta e assim perder menos gelo possível. Agora, tem localidade que não tem realmente, né? E aí, no caso da Log Life, a gente despacha via São Paulo, geralmente, através do nosso hub de São Paulo, para cidades que não têm o gelo seco, né? Então, você manda o dobro, perde-se metade, mas, obviamente, eleva-se o custo de transporte. O gelo seco ele tem que ser muito bem validado, tá, no transporte ou a validação de transporte, porque qualquer erro de cálculo pode gerar a chegada de um material descongelado, né, um problema. Então, é importante eu validar se eu preciso de 5 quilos, 6 quilos, 7 quilos, quanto realmente eu preciso de gelo seco para cada rota, em determinado prazo. Sempre pensando numa gordura também de contingência. E por último, pessoal, que eu quero fechar, para não ficar muito extenso o vídeo, é chamar a atenção de que você vai ter uma escala de custo de acordo com o tipo de refrigeração. Então, um transporte em temperatura ambiente, ele vai ser sempre, digamos que a gente está comparando rotas iguais, né, obviamente. Então, eu estou comparando Rio-São Paulo, Brasília e São Paulo. Em todos os casos, na mesma rota, um transporte ambiente ele sempre vai ser mais barato que um transporte refrigerado, que vai ser mais barato que um transporte congelado. Então, por isso é importante que eu utilize o tipo certo de refrigeração, de material refrigerante. É importante que eu verifique de fato qual que é o tipo de temperatura que eu preciso de transporte, porque eventualmente a pessoa pode fazer um transporte refrigerado que teria estabilidade, que não estragaria, né, não se perderia se eu transportasse em ambiente. Então, isso é importante eu ter isso em mente, que tem essa escadinha de custo, ambiente, refrigerado, congelado é o mais caro, congelado. E por isso, por exemplo, o perfil do laboratório
vai ter um custo de transporte diferente. Então, uma amostra veterinária pode ter uma duração, uma estabilidade maior do que uma amostra humana. Um laboratório que faz anatomopatológico transporta muita coisa em temperatura ambiente, geralmente até com um prazo possível grande, né, de D+2, 72 horas, 48 horas de estabilidade. Diferente de um laboratório que transporta um material que precisa ser refrigerado, congelado, com prazo curto, né? Então, cada perfil de laboratório vai ter um perfil de custo de acordo com o perfil de material transportado e a sua respectiva temperatura de transporte. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo.